Antes da partida contra a equipe do Maringá pela Copa do Brasil, não eram poucos os rubro-negros que imaginavam nada demais, esperar o Jorge Jesus até o começo de junho, vai tocando aí com o técnico interino, e ele chega, põe a casa em ordem e o Flamengo segue numa temporada de vitórias, de conquistas, enfim, quem sabe seguidas temporadas de sucesso. Bem, esse é o imaginário de muita gente. Isso ficou bem claro durante as horas que antecederam mais um vexame do Flamengo numa sequência de 3 derrotas consecutivas. 8 gols sofridos e 2 marcados nas partidas contra o Alcas pela Libertadores, Fluminense pelo Campeonato Carioca e Maringá pela Copa do Brasil. O tal choque de realidade foi dado no norte do Paraná e agora muita gente na dúvida com relação à possibilidade ou não de esperar o Jorge Jesus e entendendo finalmente que o problema não era só o técnico, não era somente o Vitor Pereira, como não era só o Paulo Souza, não era só o Dorival, não era só o Rogério Ceni, não era só o Renato Portaluppi, não era só o Domenico Torrente. O problema do Flamengo vai além do treinador e isso vem no looping eterno desde a saída de Jorge Jesus em meados de 2020, ainda no começo da pandemia do novo coronavírus. Nós vamos falar sobre isso e falar também sobre como os turcos veem Jorge Jesus, exatamente. Não é igual aquilo que se nota no Brasil com relação aos torcedores do Flamengo. E tudo isso vamos falar nesse vídeo com o patrocínio da GoCase. A GoCase é uma empresa que tem no seu portfólio nada mais nada menos que capinhas licenciadas para telefones celulares de vários times do futebol do Brasil: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Seleção Brasileira. E a promoção é a seguinte: compra 2 capinhas e leva 4. Você vê aqui, ó, as capinhas do Flamengo, né? O Bruno também dá bronca, mas vamos combinar. Nem por isso vai deixar de amar o seu clube e querer comprar uma capinha. A mesma coisa vale para os corintianos. Aliás, o Flamengo fez um papelão pior do que o do Corinthians. O Corinthians contra o Remo foi um desastre. O Flamengo conseguiu ser pior nessa partida em Maringá. Tem mais capinhas do Flamengo que você nota que elas são personalizadas. Elas podem ser personalizadas, podem ter o seu nome se você quiser, ou o nome da pessoa que você queira presentear. Olha aqui, tem a do São Paulo, tem a do Vasco da Gama, que finalmente voltará a jogar, né? O Vasco jogando no Campeonato Brasileiro na Série A, depois de cair no estadual diante do Flamengo, e do Fluminense, que é o campeão carioca, tá aí o L do Cano. Então você compra 2 e leva 4. Acesse o link na descrição do vídeo ou esse QR Code que você está vendo aí na tela. Siga a GoCase nas redes sociais e também você pode encontrar no site da GoCase bolsas, mochilas e lancheiras, bolsas de viagem como essa, que é bem bacana, tem o meu nome, essa aqui é do Flamengo, você pode fazer a sua escolha, presentes muito legais, uma lembrança sempre muito marcante e são mais de 100 modelos de diferentes marcas de telefone celular. Confira, acesse o site, tenho certeza que você vai aproveitar e tem aí o cupom Mauro César para você aproveitar a promoção. Ok? A GoCase apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Então, primeiramente, é bom frisar o seguinte: o Jorge Jesus ele tem um contrato com a equipe do Fenerbahçe até agora, o final de maio, né? Então ele se aproxima do seu encerramento. Só que os jogos do Fenerbahçe eles vão se estender até o começo de junho, principalmente se o time chegar à decisão da Copa da Turquia. A situação do Fener é a seguinte, gente: desde 2013 não ganha a Copa da Turquia. Lembra 2013, quando o Flamengo ganhou aquela Copa do Brasil, depois ficou um tempão aí tentando, não ganhava nada, tentando se reconstruir. Foi lá que ganhou, na mesma temporada, ganhou praticamente, né? Ganhou a Copa da Turquia. Tem chance agora de estar na semifinal. O Campeonato Turco, ele não ganha desde 2014. Olha quanto tempo tem. 2014, vai para 9 anos. E a Supercopa da Turquia também não ganha desde 2014. É um jejum. O Besiktas ganhou 2 campeonatos nesse período, o Galatasaray ganhou também campeonatos. Então você tem aí outras equipes até menores brigando e ganhando o Campeonato Turco, ganhando a Copa da Turquia, e o Fenerbahçe, com sua grande torcida, toda a sua relevância no futebol daquele país, não ganha nada. O Jorge Jesus, quando contratado pelo presidente do Fenerbahçe, que é um homem que pertence à família mais rica do país, né? Muitos negócios, família muito poderosa, ele apresentou um técnico novo, um técnico relevante, um técnico com currículo. E assim foi. E isso, de certa forma, causou um impacto.
Só que o Fener liderou o campeonato, agora perdeu a liderança, ficou para trás, teve aquela derrota feia para o Besiktas 4-2, com o adversário jogando com menos um homem desde os 6 minutos do segundo tempo, virando o placar de 1-0 para 4-1, depois terminando o jogo em 4-2. Ou seja, eu conversei com pessoas lá da Turquia, eu tenho conversado com colegas jornalistas lá da imprensa turca, para tentar entender o que acontece. E o que se passa? O Jorge Jesus, é muito interessante isso que eu vou falar, tá? Ele é amado pela torcida do Flamengo, né? É quase uma unanimidade. Mas ele, no Fenerbahçe, ele é visto com desconfiança. E embora o presidente do Fener tenha oferecido a ele uma renovação contratual por mais 2 temporadas, pagando 7,5 milhões de euros, o que daria 15 milhões de euros em 2 anos, a torcida não parece muito disposta a ver o Jorge Jesus lá por tanto tempo. Não faz muita questão. Se ele for embora, resumindo, se ele não ficar, boa parte da torcida do Fener não vai ligar muito. Especialmente se não ganhar nenhuma competição. O campeonato ele depende de vencer jogos e de um tropeço, pelo menos, do Galatasaray, uma derrota, e tem que vencer o confronto direto, que será no campo do adversário, jogará fora de casa. E na Copa da Turquia ele tem a possibilidade, mas é um título menor. Não sei até que ponto isso teria um impacto que tornasse o torcedor do Fenerbahçe mais, digamos assim, simpático à permanência do técnico português por lá. E ele certamente sabe muito bem disso. O presidente ofereceu essa proposta, ele ainda não respondeu, tá? Eu até acredito, é uma opinião minha, que ele possa até conseguir melhorar essa proposta, se ele fizer uma contraproposta de, digamos, 7,5, que foi oferecido 8,5, 9, de repente fecha em 8, 8 e pouco, enfim, ou uma premiação maior, ele pode até ganhar mais dinheiro. E aí uma coisa que eu conversei com um companheiro hoje lá da Turquia, trocando mensagem, foi o seguinte, a relação aí, ela passa a ser não só dinheiro. O que é mais importante para o Jorge Jesus? Me parece que é um profissional bem sucedido na sua vida financeira, porque ele teve aí passagens importantes, né? E trabalhou na Arábia Saudita, ganhou muito bem no Flamengo, fez um ótimo contrato com o Benfica, foi demitido, recebeu multa rescisória, está lá ganhando bem no Fenerbahçe. É um homem que vai fazer, agora em 2023, 69 anos. Então, se ele renovar esse contrato, ele iria até 71 praticamente. Evidentemente, ele não deve ter tantos anos de carreira como técnico, à beira do campo. Talvez até fique no futebol por muito tempo, mas à beira do campo a gente não sabe até quando. E aí vem aquela dúvida, que é a troca de mensagens que eu tive hoje com esse colega lá da Turquia. O que é mais importante para ele? Ganhar mais dinheiro no Fenerbahçe, num mercado em que ele pode jogar competições europeias, o que para ele, como português, como europeu que é, tem uma relevância toda especial, né? Um reconhecimento do futebol mais importante do mundo, que é o da Europa, ou abrir mão disso, mas ser... digamos assim, para usar a expressão que o Jorge Jesus gosta bastante, acarinhado por milhões de rubro-negros. A torcida do Flamengo é algumas vezes a população de Portugal. E ele, se chegar no Rio de Janeiro como técnico do Flamengo, vai ter Aeroflá, vai parar a cidade, vai ser uma loucura para o país, todo mundo vai querer ver. E se ele conseguir sucesso, mesmo que não jogue tudo aquilo que o Flamengo jogou em 19 para 20, mas que jogue bem, ganhe títulos, ele fica na história do Flamengo, ele vai ser um ídolo imenso. O que é mais importante para Jorge Jesus? Essa é a pergunta que tem que ser feita, deveria ser feita até pelos dirigentes do Flamengo. O que importa mais para você? Ele vai ganhar bem no Flamengo. Não deve ganhar a mesma coisa. Não creio que o Flamengo pague realmente esse mesmo valor. O euro aí, a moeda, pesa muito, né? O Fenerbahçe está lá na Europa, o Flamengo está no Brasil. A diferença do câmbio ela é muito grande. Isso, evidentemente, praticamente inviabiliza. O Flamengo até teria dinheiro para pagar, mas acho que dá uma desbalanceada muito grande do orçamento. Talvez até ele ganhe algo próximo disso, por exemplo. Ele tem um contrato X e tem premiações elevadas, como tinha em 2019 para 20, em caso de títulos. Aí ele ganha uma Libertadores, um Brasileiro, um Mundial de Clubes. Nossa, ele vai ganhar uma premiação fantástica, que aí o Flamengo tira do dinheiro da premiação uma parte e dá para ele com o maior prazer do mundo, né? Porque o que importa ali são ganhar os títulos, isso estaria dentro do orçamento do clube. Então ele pode até aproximar aí desse valor com sucesso, com conquistas, né? Mas então é muito dinheiro, é uma grana muito boa, dá para viver muito bem. Um homem na idade dele já deve estar com a vida mais ou menos feita, eu imagino. Então a grande discussão aí não é só financeira, me parece, né? É também emocional, porque lá ele vai ser mais um, pode ser mandado embora. Esse contrato de 2 anos, quem garante que ele vai ficar lá 2 anos? Ele pode chegar no meio do contrato, como aconteceu com o Vitor Pereira agora aqui no Brasil, ele pode tomar uma demissão, não queremos mais você, paga a multa e tchau. E aí, de repente, o Flamengo já está com outro técnico, essa história... E o tempo vai passando. Quanto tempo o Jesus tem para voltar ao Brasil e tentar terminar a sua história com o Flamengo, que tudo indica vai ter que terminar em algum momento, porque é uma coisa mal resolvida.
É uma coisa que não tem solução enquanto ele não voltar. Eu acho até que seria bom ele voltar, para dar um ponto final nisso. Ou ele vai fazer sucesso, tanto quanto fez na primeira vez, mais do que fez na primeira vez, menos do que fez na primeira vez, ou vai ser um fracasso, não vai fazer sucesso nenhum, só saberemos quando ele chegar. Eu acho que ele tem todas as condições, ele é o nome ideal para o Flamengo nesse momento, é o único nome ideal, porque é o cara que vai poder trabalhar em paz com o respaldo da torcida. Você imagina, por exemplo, a implicância de muitos torcedores com um sistema de 3 zagueiros, que eu considero uma bobagem. Qualquer sistema de jogo, ele pode ser utilizado desde que a coisa funcione. Só que leva um tempo. Então, seja com o Paulo Souza, seja com o Rogério Ceni, usou de certa forma um híbrido ali com 3 zagueiros em alguns momentos, com êxito, embora muitos não tenham percebido, em 2021, começo daquele ano. Ou agora com o Vitor Pereira, com qualquer outro treinador, ele precisa de tempo, ele pode funcionar, pode dar certo com linha de 4. Uma besteira essa implicância com esse sistema. O Flamengo já foi bem, por exemplo, em 2007, que arrancou das últimas posições para chegar à terceira colocação do brasileiro com classificação para a Copa Libertadores, sob o comando de Joel Santana, e tinha 3 zagueiros. O Jailton, volante, jogava como zagueiro. Eram 3 zagueiros do sistema, Juan e Léo Moura nas laterais, indo embora. Então, o Flamengo já jogou assim, não é nenhum problema. Ayrton virava muitas vezes o terceiro zagueiro naquele Flamengo campeão brasileiro de 2009, volante Ayrton. Enfim, o Jorge Jesus pode colocar 3 zagueiros, linha de 5, pode fazer o que ele quiser. 4-4-2, 4-1-4-1, o sistema que ele quiser, a torcida vai apoiar. Então ele é o único cara na face da terra que tem condições de chegar no Flamengo e fazer um trabalho sem ser perturbado, como todo técnico tem sido. Pelas pessoas que querem trocar de técnico a toda hora, que acham que o futebol se resume no estalar de dedos. Mas ele vai precisar de tempo. E aí vem a grande questão. O jogo contra o Maringá escancarou algo que a gente vinha alertando. Não dá para colocar o Mário Jorge. Eu fiquei até com pena de vê-lo ali, um jovem treinador, fazendo o trabalho dele na base. O Flamengo não tem sequer, o Flamengo não tem um psicólogo, o Flamengo não tem um auxiliar técnico fixo e tem 3 gerentes. Um de futebol, um de transição e um de gerente técnico. Juan, o Carlos Noval e o Fabinho Soldado, né? Juan e Fabinho, jogadores, Noval há muito tempo no clube, que trabalhava com a base e tal. E não tem um auxiliar técnico fixo com alguma experiência para assumir uma bucha como essa de comandar o Flamengo nesse momento, com um time fazendo uma partida horrorosa, indolente. O Mário Jorge que vai cobrar dos caras, não tem condição. É uma maldade até vê-lo naquela situação, né? A coletiva dele dava pena, ele vai falar o que não, confio, os jogadores e tal. Então não vai resolver. O Flamengo corre o risco sério de ser eliminado da Copa do Brasil, vai ter que fazer uma virada no jogo daqui a 2 quartas-feiras no Maracanã. Já estreia com o Coritiba domingo num clima muito negativo e tem um jogo contra o Ñublense do Chile na quarta-feira pela Libertadores. Tem que vencer, e vencer bem, porque perdeu a estreia para o Alcas, que vai visitar o Racing, e tem que pensar em resultado para não correr risco na Libertadores, num grupo que é muito fácil. Diga-se de passagem, tem só um time mais respeitável que é o Racing. Já perdeu para um time fraco, que é o Alcas, e o Ñublense pior ainda, que tudo indica, pelo que nós vimos nessa primeira rodada que passou. Então, é uma situação em que ficou muito claro, não dá para esperar o Jorge Jesus 2 meses. E aí vem a questão, ou o Flamengo, como eu já até falei no vídeo anterior, vídeo do dia anterior, contrata um técnico com experiência em times profissionais, em Série A, para assumir durante um período e depois dar a esse técnico uma função dentro do clube, né? Pode ser até pessoa útil, que seja um interlocutor técnico, que não existe isso pelo jeito, né? Entre a diretoria e o treinador e a comissão técnica, seja do Jorge Jesus ou de qualquer um outro que venha trabalhar. Alguém que possa fazer uma ligação com a base, não a discussão de transição, no caso de comportamento, preparar o jogador, não, a parte técnica mesmo, como é que joga o time de cima, os times de baixo, tem uma uniformidade na linha de pensamento, na proposta de jogo, talvez esse profissional possa até desenvolver um trabalho interessante, ser bem escolhido. E numa emergência é um cara que vai lá e assume o time, né? O Jorge Jesus chegou e foi embora, ele assume, mudou de técnico, teve um problema qualquer, enfim. O Flamengo não tem esse profissional, né? Não dá para ficar esperando, gente. Em 2 meses, o Flamengo pode estar fora das 2 competições que tem caráter eliminatório, Copa do Brasil, que já está com o pé na cova, e na Libertadores da América. Imagina que vexame. E, além disso, o Flamengo ficaria, de repente, com resultados ruins, distante do líder do Campeonato Brasileiro, sem poder lutar pelo título nacional da Série A. Então, não dá para correr esse risco. Agora, tem uma outra questão que é importante, né? Eu falei sobre isso, inclusive, lá na Jovem Pan, no programa Bate-Pronto da quinta-feira. Se o Jorge Jesus gosta tanto do Flamengo, também o Flamengo pode pedir, sim, tem o direito de reivindicar. Rompa seu contrato agora com o Fenerbahçe, nós pagamos a multa, mas está perto do final da temporada. Ele rompeu com o Flamengo em 2020. Que tinha pandemia, coisa e tal. Pois é, mas ele rompeu e deixou o Flamengo bem na mão, porque ele só avisou que estava indo embora na hora que ele foi embora. Ele manteve um mistério e o Flamengo ficou ali correndo atrás de um novo técnico no meio da pandemia, só conseguiu o Domenico Torrente, que foi o único que topou vir para o Brasil naquela situação que o Brasil estava.
com elevado índice de pessoas infectadas e muitos internados e muita gente morrendo. Os números do Brasil, eles afugentavam qualquer um que quisesse vir para cá. E só o técnico catalão resolveu topar o desafio porque era uma oportunidade muito grande para ele. Então o Flamengo sofreu bastante naquele momento a buscar um treinador, justamente que o Jesus pegou e foi embora, pura e simplesmente. E não preparou o clube para isso. Ele tomou a decisão e foi embora horas depois. Foi uma coisa mais ou menos assim. Então, se ele fez isso com o Flamengo, ele poderia também chegar e falar para o Fenerbahçe, eu vou embora. Lógico que ele fecharia uma porta lá. Mas será que aos 69 anos seria tão importante para o Jorge Jesus? O que pesa mais? O dinheiro, o futebol europeu ou a paixão da torcida do Flamengo, em sua grande maioria, por esse profissional, por esse técnico? O que vale mais? Ficar na Europa e tentar alguma coisa no Fenerbahçe ou a certeza de chegar no Maracanã e ser saudada por um estádio lotado, por 70 mil pessoas gritando o nome dele e chamando-o de Mister, e depositando no seu trabalho toda a esperança de dias felizes como os vividos em 2019 e no começo de 2020. É isso que está em jogo. E é isso que o Jesus vai ter que analisar e o Flamengo não pode esperar. O jogo contra o Maringá deixou isso muito claro. Uma atuação patética de um time indolente. Indolência que vimos também sob o comando de Rogério Ceni. Isso mesmo, de Rogério Ceni. Vimos também, em alguns momentos, sob o comando de Domenico Torrente, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior. E agora Vitor Pereira e agora com Mário Jorge. Com todos esses técnicos, o Flamengo fez jogos ruins, time relaxado, time nada competitivo. Não é coincidência. É falta de comando mesmo, de uma cobrança mais severa no departamento de futebol, que tem um vice-presidente que é amador, que é, evidentemente, um dos maiores, se não o maior responsável, junto com o presidente Rodolfo Landim, que falo do Marcos Braz, claro, ele que comanda, se dá certo ele tem méritos, ele se candidata, vira vereador, tudo bem, ok, mas ao mesmo tempo, quando a coisa vai mal, ele tem, evidentemente, muita responsabilidade, mas abaixo dele todos são profissionais. E fica muito grande a interrogação com relação à capacidade dessas pessoas de entregar ao Flamengo os serviços que o clube necessita desses profissionais. Esse vídeo tem um patrocínio da Golcase e você vê aqui as capinhas para telefones celulares da Golcase. É isso aí, você vai conferir aqui que eu vou mostrar mais uma vez. Olha só, a do Fluminense, a do Vasco, a do São Paulo, as capinhas do Flamengo, olha, são personalizadas, elas podem ser personalizadas, tá? Do Corinthians, também do Flamengo, os dois que protagonizaram vexames na Copa do Brasil nesse meio de semana, o do Flamengo pior do que o do Corinthians, e você pode adquirir as capinhas da Golcase acessando o link na descrição do vídeo ou aqui nesse QR Code que está na tela. Muito bem, teremos live nesse domingo, depois da partida entre o Flamengo e o Coritiba, e também no domingo às 11 da manhã a live dos membros. Entre para o clube de membros do canal. Você está vendo aí a chamadinha na tela? Clube de membros, também canal de cortes. Faça inscrição, o melhor de nossas lives do canal de cortes. Use 360 com os produtos do canal, camisetas, canecas, também da live Soft Open, que será na segunda-feira às 10 horas da noite aqui no canal. E outros temas, é muito legal. Você tem aí a promoção, aproveite. Também o curso online de jornalismo esportivo e o blog do Mauro César no UOL Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. É isso, valeu, saudações.